Olá, crianças! Sejam bem-vindos para mais uma aula. E o texto bíblico que vamos usar é João capítulo 20 e Atos capítulo 1. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Então, vamos lá para mais uma aula, mas nós vamos começar com a nossa oração. E a nossa participação especial é da Laura. Vamos lá, Laura? Oi, crianças, tudo bem? Eu tô com muita saudade de vocês e a tia Ana também, hein? Vamos orar? Então vamos lá. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, abençoe a tia Ana, abençoe todas essas crianças que estão vendo essa aulinha, meu Pai, abençoe o Brasil e abençoe todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Espero que vocês gostem da nossa aulinha. Amém! Então vamos lá, gente. Hoje a nossa história, a gente vai começar a falar sobre como a igreja de Jesus Cristo começou, se espalhou pelo mundo, a lugares que, muito distantes, E é uma história linda, maravilhosa de como a palavra de Deus tem poder, tá bom? Então vamos lá. Jesus foi morto, foi preso, foi pregado, na cruz. Depois ele foi colocado no túmulo. Maria Madalena foi visitar Jesus no túmulo e viu que ele não estava mais lá, Jesus conversou com Maria Madalena, lembram dessa história? E Maria Madalena foi então avisar para os discípulos, mas eles não acreditaram, Bom, pois bem, naquele mesmo dia que Maria Madalena viu que o túmulo de Jesus estava vazio, os discípulos estavam numa casa, todos reunidos. Eles estavam muito tristes com a morte de Jesus. Imaginem só, os discípulos, a gente já aprendeu um pouquinho sobre eles, lembram, Os discípulos, eles deixaram tudo para seguir Jesus, A sua família, o seu trabalho, tudo que eles faziam, eles deixaram de fazer para poder seguir Jesus. Então imagina como que eles estavam tristes com a morte de Cristo, Então eles estavam tristes e com medo, muito medo, porque eles estavam sendo procurados para serem mortos também. E eles estavam então numa casa, todos reunidos, conversando acerca de tudo que havia acontecido com Jesus, E adivinha o que aconteceu? Jesus apareceu para eles. Imagina a surpresa e a felicidade dos discípulos em poder reencontrar Jesus depois de tudo o que tinha acontecido. Quando Jesus então entrou, na sala ali onde eles estavam, Jesus falou o seguinte, e nós vamos ler na Bíblia, que está em João, capítulo 20, versículo 19. Vou ler para vocês, Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, que foi num domingo, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Então, crianças, imagina a situação, Os discípulos estavam lá com medo de serem capturados e mortos, estavam tristes porque o mestre Jesus havia morrido e de repente Jesus aparece. Que choque! Que felicidade, não é verdade? Que coisa maravilhosa, só Jesus mesmo para fazer uma coisa linda dessa. E Jesus então ficou com os discípulos por cerca de 40 dias. E nesse período que Jesus passou com os discípulos, Jesus falou de muitas coisas maravilhosas para eles. Numa das vezes em que Jesus apareceu para os discípulos,
Jesus estava ali comendo, né, com os discípulos, e Jesus dava orientações. E uma dessas orientações para os discípulos era que os discípulos não saíssem de Jerusalém. Então Jesus orientou os discípulos a não saírem de Jerusalém, porque Deus mandaria o Espírito Santo para ficar com eles. E o Espírito Santo os ajudaria, né, a fazer tudo aquilo que Deus queria que eles fizessem. Então o Espírito Santo ia ajudá-los, né, a fazer a vontade do Pai. Né? Depois de um tempinho, Jesus levou os discípulos para um monte perto de Betânia. E lá então Jesus falou o seguinte para os discípulos, e nós vamos ler na Bíblia, está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Está assim, ó, 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então ali Jesus está falando para os discípulos que eles seriam as suas testemunhas. E o que é ser uma testemunha? Vocês sabem? Uma testemunha conta alguma coisa que viu ou que conhece para outras pessoas. Os discípulos conheciam Jesus, então eles deviam contar para todos o que haviam aprendido com ele e falar de sua morte e ressurreição. Enquanto Jesus estava dizendo essas coisas, aconteceu algo maravilhoso. Ele foi subindo para o céu e todos que estavam ali ficaram muito admirados. Então uma nuvem o cobriu e não puderam mais vê-lo. De repente, 2 anjos apareceram perto deles e disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Olha, gente, que história maravilhosa, né? Então, Jesus aparece depois de morto para os discípulos. Jesus fala que Deus vai mandar o Espírito Santo para ajudar os discípulos, né? Para ajudar eles na caminhada, que o Espírito Santo iria ajudá-los, né? A fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem, né? E depois os discípulos puderam ver Jesus subindo aos céus. Olha que delícia! E aí, então, os anjos chegaram perto dessas pessoas, né, dos discípulos que estavam ali vendo Jesus subir, e os anjos então falaram: mas olha, da mesma forma como ele está subindo, ele vai voltar. Então Jesus vai voltar para buscar você, para me buscar, para buscar todos aqueles que o receberam como Senhor e Salvador, para morar com Ele no céu. A Bíblia fala que o que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu, o que ainda não chegou ao coração do homem é o que Deus tem preparado para nós lá, que é um lugar lindo, maravilhoso, onde não há tristeza, não há choro, não há doença, não há pandemia, nada disso. Lá nós teremos a presença de Jesus, seremos felizes eternamente. Mas nós temos que receber Jesus por nosso Senhor e Salvador. Nós não temos outro, é só Jesus, né? Foi Ele que morreu na cruz por nós, foi Ele que sofreu por nós, não foi outra pessoa, foi Jesus. Então Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, tá certo? E da mesma forma como Jesus falou para os discípulos serem as suas testemunhas, Ele fala isso para mim e fala para você também. Somos testemunhas, nós temos que falar do amor de Deus para as pessoas que ainda não conhecem Jesus. Tá certo, crianças? Isso é muito importante, falar da palavra, passar adiante tudo aquilo que você já conhece de Jesus. Você é uma testemunha, tá certo? Então, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, vamos fazer isso agora?
Então vamos orar. É só você repetir essas palavras, tá? Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e peço seu perdão. Eu abro a porta do meu coração para o Senhor vir morar nele. Amém? Amém. E o versículo para memorização é: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Atos, capítulo 1, versículo 8. Crianças! Até a próxima aula! Beijos!